Ok, boa tarde pessoal, um prazer estar aqui de novo, né? Estamos aí no nosso terceiro encontro já de história, depois a gente começa a ter os nossos encontros sobre filosofia, sobre sociologia, né? Deixar a filosofia e sociologia quando estiver mais pertinho para a gente pegar esses temas. História que tem um conteúdo maior, a gente vai dividindo nesses nossos encontros. A última vez que eu estive aqui, a gente começou a falar sobre Brasil e Império, falando sobre a vinda da família real, o processo de independência, o primeiro reinado e o período regencial. E aí hoje a gente vai conversar sobre um tema interessantíssimo, que é o segundo reinado, tá? Para a gente concluir esse processo de império. Tá beleza? Então, sempre no mesmo contexto. A gente vai fazer uma análise do contexto e depois resolve as questões. Tá bom? Ora, quando a gente fala, aí gostei dessa foto aí, ficou muito bonita, com a língua de fora aí, hein? Aí sim, vai publicar no Face. Gostei também da música em homenagem ao Paul Walker, antes de a gente começar aqui a aula, né? Lembrei eu assistindo o filme com meu filho lá, Velozes e Furiosos 7. Pois vamos lá. Então, quando a gente fala de segundo reinado foi um período extremamente interessante, porque ele vai durar quase 50 anos. Dom Pedro II assumiu o trono, ele ainda tinha 14 anos de idade, com o golpe da maioridade em 1840. O segundo reinado, ele vai até 1889, para ser mais preciso, até o dia 15 de novembro de 1889. Ora, se tivesse tido mais 15 dias, né, 16 dias, teria entrado então no outro ano e fazia 50 anos de governo. Aí você me pergunta, Ciliano, como é que pode? Como é que alguém pode governar durante 50 anos? Se a gente observa, né? Um governante governa 4 anos e para conseguir a reeleição não é fácil. Imagine alguém conseguir se manter no poder por 50 anos. E aí eu digo para você uma coisa. Na verdade, Dom Pedro II governou por muito tempo porque ele tinha uma sólida base de sustentação. Na verdade, ninguém governa sozinho. Ninguém consegue governar sozinho. Aquele governante, ele é apenas um representante dos interesses dos grupos que de verdade mandam. O governante, ele é apenas um representante. Ciliano, e quem era que mandava no Brasil durante o segundo reinado? Então vamos lá. Vamos conhecer qual era a base de sustentação de Dom Pedro II. O primeiro grupo é formado pelos cafeicultores. O café era o principal produto da economia brasileira, desde o finalzinho do primeiro reinado, mas mais precisamente a partir do período regencial. Isso, vamos para a substituição. A partir do período regencial, nós tivemos a ocupação ali da região do Vale do Paraíba, depois a expansão para o Oeste Paulista, que a gente vai conversar no decorrer da nossa aula, desenvolvendo a produção de café. E quando a gente chegar no segundo reinado, o café vai ser o nosso principal produto de exportação. Quem mais mandava e desmandava? Os militares. Interessante que se você pegar, quando a gente estava aqui conversando sobre o primeiro reinado, a gente falou sobre Confederação do Equador, sobre Guerra da Cisplatina, e no Brasil não existia exército. Dom Pedro I precisou contratar tropas de mercenários para combater os rebeldes do Nordeste, da Confederação do Equador, e os platinos na Guerra da Cisplatina. No período regencial, aí a gente falou sabinada, cabanagem, balaiada, né? As revoltas regenciais, e também não tinha exército. Foi necessário se criar a Guarda Nacional criada pelo Feijó para manter a ordem. Mas agora não. Agora no segundo reinado você vai ter o exército como estrutura de consolidação do poder do império, para poder então garantir os interesses, obviamente, da estabilidade do Estado. Vamos ter também a Igreja Católica. Afinal de contas, a Igreja Católica, ela era subordinada ao Estado. Nós vimos no nosso encontro de primeiro reinado, na Constituição de 1824, determinava padroado e beneplácito. Através do padroado, através do beneplácito, a Igreja Católica é subordinada ao Estado. Então a Igreja Católica, ela vai ser a base de sustentação ideológica do Estado. E para terminar, a nossa mamãezinha, Inglaterra. A gente só vai fazer aqui o que a Inglaterra permitir. A Inglaterra vai ser a nossa financiadora, né?
Estudamos isso quando vimos lá o nosso processo de independência. Quem foi que nos emprestou dinheiro para que a gente pudesse pagar a Portugal a indenização? A Inglaterra. Em troca, obviamente, a gente deixou o nosso mercado consumidor na mão dos ingleses. Desde a abertura dos portos, o Tratado de Comércio e Navegação e com a independência. Então, Dom Pedro II, ele vai governar enquanto ele tiver o apoio desses grupos: cafeicultores, militares, Igreja Católica e Inglaterra. Enquanto ele governar com o apoio desses grupos, ele vai se manter no poder. No dia que ele se colocar contra esses interesses, pode ter certeza que ele vai rodar. É isso que a gente vai conversar então no nosso dia de hoje. Nós vamos ver como é que gradualmente o império foi se consolidando e depois vamos ver o processo de crise do império. Porque a gente divide o segundo reinado em 3 momentos. O primeiro momento são ali os primeiros 10 anos, de 1840 até 50. É o período de consolidação do império. O segundo momento vai ser o período então de desenvolvimento e estabilidade, que vai de 51 a 70. E a partir de 71 a 89 vai ser a decadência do império. Silvino, mas espera aí. Como é que vai ser possível então garantir os interesses desses grupos, garantir o poder de Dom Pedro II? Vamos lá então? Pessoal, aqui no Brasil, nós vamos ter o estabelecimento do sistema parlamentarista. Silvino, parlamentarismo é aquele regime no qual, no caso, dentro da monarquia, o rei não manda em nada, ele tem apenas o poder executivo, mas na verdade, quem vai administrar vai ser o primeiro-ministro? Exatamente. Só que no Brasil, a situação é diferente, porque no Brasil, nós temos na Constituição de 1824, ao invés de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, nós temos 4 poderes. Você tem o executivo, você tem o legislativo, você tem o judiciário, mas você tem o poder moderador. E o poder moderador é exclusivo do imperador. O imperador é o poder moderador, é ele que manda, é ele que desmanda. Os outros poderes lhe são subordinados. E vai ser exatamente graças à existência do poder moderador que Dom Pedro II vai poder garantir a governabilidade. Porque o que acontecia? Nós tínhamos 2 partidos políticos aqui no Brasil, inicialmente apenas 2, depois os demais partidos irão surgir. Mas você vai ter inicialmente o Partido Liberal e o Partido Conservador. Silvino, Partido Liberal e Partido Conservador tinham diferenças gritantes entre si? Tinham não. Na verdade, é lógico que eles têm as suas divergências, ele tem seus pontos de vista que acabam se chocando, mas num contexto geral, eles têm um mesmo objetivo, porque todos representam os interesses das elites. Não havia, obviamente, nenhum partido naquele momento em que estava preocupado com as causas populares. Então, tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador, eles representavam os interesses das elites. Ora, então o Dom Pedro II governar vai ser muito fácil, meu filho. Porque você quer governar tranquilo? Quer ter governabilidade? Garanta a participação dos partidos políticos na composição do Estado. Se os partidos políticos estiverem participando da estrutura do Estado, eles estão satisfeitos. E é isso que vai representar essa nossa charge. Essa nossa charge, que tem aí no seu material também. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá pequenininho, mas tá aí, ó. Na página 51, tem uma chargezinha, que é Dom Pedro II como se ele fosse o eixo de um carrossel. De um lado, tem um cavalinho com um senhor. Esse senhor representa o Partido Conservador. Do outro lado, tem uma jovem senhorita. Ela representa o Partido Liberal. No meio, tem uma jovem senhora que está aí empurrando o eixo para fazer, então, com que o carrossel gire. Então, Dom Pedro II vai ser o eixo do carrossel. Quando a velha senhora, que é a diplomacia, empurrar o eixo vai girar. E com isso,
Partido Liberal e Partido Conservador vão ficar se revezando. Peraí, Aciliano, como é que vai funcionar isso? Então vamos lá. Aqui no Brasil, o parlamentarismo vai ser chamado de parlamentarismo às avessas, porque o rei possui o poder moderador. E quem vai indicar o primeiro-ministro é o rei. Na verdade, o primeiro-ministro no regime parlamentarista tradicional, ele é escolhido pelo próprio parlamento. O grupo que tiver maior força no parlamento escolhe o primeiro-ministro e ele monta o ministério. Mas aqui no Brasil não. Aqui o primeiro-ministro é indicado pelo imperador. Então Dom Pedro II vai indicar o meu amigo Andrade. Andrade vai ser o primeiro-ministro. E ele vai montar o ministério. É Ciliano. E a Câmara não serve para nada. Os deputados não vão servir para nada. Servem através do voto censitário, em eleições indiretas, em 2 turnos, como nós vimos no nosso último encontro, a gente escolhe os nossos deputados. Os deputados, eles vão aprovar ou rejeitar o ministério que foi montado pelo Andrade. Se a Câmara dos Deputados aprovar o ministério, a partir de amanhã ele começa a trabalhar. Se a Câmara dos Deputados rejeitar o ministério, quem decide é o rei. Eu, imperador, eu chego para o Andrade e digo: Andrade, a Câmara não aprovou o ministério, dissolve, monta outro. Ou eu chego e digo assim: Andrade, o ministério é esse, porque eu quero e pronto. E eu dissolvo a Câmara e convoco novas eleições para a Câmara. Simples assim. Eu sou o poder moderador, a Câmara só é legislativa, eu estou acima. O primeiro-ministro e o ministério só é executivo, eu estou acima. Se eu quiser dissolver, eu dissolvo qualquer um deles. Ciliano, então como é que vai ficar? Vai ficar assim. Eu vou ficar revezando o Partido Liberal, que vai ser o pessoal daqui para lá, com o Partido Conservador, o pessoal daqui para cá, no poder. Quando, no resultado das eleições, a maioria da Câmara for o pessoal do Partido Liberal que ganhar a maioria das cadeiras de deputados, eu vou chegar para o Andrade e vou dizer assim: Andrade, monte um ministério com o pessoal do Partido Conservador. Ciliano, por que tu vai fazer isso? Ora, porque o Partido Liberal vai ter a Câmara, vai estar com o poder legislativo nas suas mãos, e eu monto um ministério com o pessoal do Partido Conservador, eles vão ter o poder executivo na mão dele. Numa próxima eleição, se o Partido Conservador ganhar as eleições e tiver maioria de deputados na Câmara, eu digo para o Andrade formar um ministério só com o pessoal do Partido Liberal. Eu vou ficar revezando, é o que essa chargezinha representa. Dom Pedro II vai ficar girando ali, ó, fazendo o carrossel girar, né? Ó. Quando o Partido Liberal tiver o poder executivo, o Partido Conservador vai ter o legislativo e vice-versa. E eles vão ficar se revezando no poder. Ora, então, a partir do momento em que o Partido Liberal participa do poder, o Partido Conservador participa também, todos vão estar satisfeitos, porque todos vão estar participando da administração do Estado. E aí é lógico, vai ser fácil governar, porque as elites vão estar apoiando Dom Pedro II. Dom Pedro II aprendeu muito cedo, ele só tinha 14 anos de idade quando assumiu o poder, mas quando Dom Pedro I foi embora, deixou aqui o José Bonifácio como seu tutor. Então José Bonifácio ensinou muito cedo para Dom Pedro II: quer governar para sempre? Governe para as elites. E Dom Pedro II, obviamente, aprendeu a lição rapidinho. E dessa forma, o Partido Liberal e o Partido Conservador participavam do governo. Dessa forma, a gente agora pode resolver as nossas 2 primeiras questões, que falam exatamente sobre a estrutura política. Então vamos lá, página 52, né? Isso. A primeira questão, eu não botei não o esqueminha, eu pensei que tivesse botado aqui, mas vocês vão ver aí no de vocês. Esqueci de colocar esse esqueminha aqui, ó. Tem lá o poder moderador, indicando o primeiro-ministro, aí tem o ministério, eleições formando o poder legislativo e uma setinha do poder legislativo para o ministério, que é para aprovar ou rejeitar. Ora, esse sistema, ele vai mostrar o quê? Ele está apresentando o funcionamento do parlamentarismo às
avessas no parlamentarismo, as avessas, o rei tem poder absoluto através do poder moderador. Então, dessa forma, a nossa questãozinha fica sendo a letra D. Olha o que vai dizer. Os ministros de Estado eram escolhidos pelo imperador e não pelo legislativo. Beleza? A segunda questão, faz de conta que você não viu aí o gabarito. Meu conhecimento em tecnologia é sensacional. Bora. Sobre a afirmação de que o partido que sobe entrega o partido de oposição ao partido que desce e recebe deste o programa de governo. Relacionada aos partidos políticos do segundo reinado, subentende-se que acabei de dizer para vocês que nós vamos ter o Partido Liberal e o Partido Conservador, que se alternam no poder, mas eles não possuem divergências gritantes. Na verdade, dizem, tem até uma frasezinha conhecida que diz assim: nada mais liberal que um conservador no poder, nada mais conservador que um liberal na oposição. Partido Liberal, Partido Conservador são farinha do mesmo saco. Na verdade, eles representam apenas os interesses dos grupos econômicos que estão no poder. É verdade? Então, diferente de hoje, que hoje em dia nós temos aí o pluripartidarismo, muitos partidos com várias tendências, alguns de direita, alguns de esquerda, alguns de centro-esquerda. Então, a gente mata essa segunda questão também com a letra D, sendo a conciliação ideal constante na vida política do país, os partidos pouco se diferenciavam na política. Muito bem. Perguntou aqui então meu nobre amigo, Herciliano, na época existia um Senado? Se existia, qual era a sua função? Existia Senado, sim. Quando a gente observa, pessoal, a composição política brasileira durante o Império, a gente falou isso no nosso outro encontro, no encontro de primeiro reinado. A gente tinha eleição em 2 turnos. Eleitor de primeiro grau, que era aquele eleitor que tinha uma renda de 100 mil réis anuais, ele votava no primeiro turno. Eleitor de segundo grau, eleitor que tinha uma renda de 200 mil réis anuais mínima, e ele votava no segundo turno. Votava então para deputado, que era aquele indivíduo que tinha uma renda de 400 mil réis, e para senador, que era o indivíduo que tinha 800 mil réis. Ora, mas essa renda era altíssima, era como se fosse hoje uma renda de você ganhar mais ou menos, sair por cima, 60 mil reais por mês. Pô, tu ganhar 60 mil reais por mês, não é todo mundo que vai poder se candidatar a senador, né? Eram tão poucos que o Senado inclusive tornou-se vitalício. E o Senado tinha como função, como perguntou meu amigo, aprovar as leis feitas pela Câmara e ajudar o imperador na difícil tarefa de administrar o Estado. O imperador, então, ele tinha 2 estruturas de apoio. Ele tinha tanto o Senado, como ele tinha também o Conselho de Estado. O Conselho de Estado também era uma estrutura da época do Império, formada por pessoas por indicação do imperador para ajudar na difícil tarefa de administrar. Beleza? Pois bem, então, continuando o nosso bate-papo, você quer ver a elite feliz? Ela está com o poder político. Mas você quer ver a elite ficar mais feliz ainda? Ela está com os bolsos cheios. E às vezes, estando no poder político, enche os bolsos. Não é sempre não, lógico, só nesses países assim que não tem. Nós aqui no Brasil não temos um negócio desse. Até mesmo porque o povo é consciente, vota, fiscaliza, acompanha a política, não é não? Ora não. Mas vamos lá, quem sabe um dia, daqui a 200 anos. Bora, mas eu acredito, um dia isso vai acontecer. Só depende da gente, né? Também a gente não faz nem a nossa parte, aí depois reclama. A negada renuncia, sai do mandato, aí próximo ano se candidata, a negada vota nele de novo, o cara acabou de renunciar e volta. Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos lá. Quer deixar a elite feliz? Encha os bolsos da elite. E a nossa economia vai se fundamentar no café. Pois as nossas próximas questões vão falar exatamente sobre isso. E quando a gente fala de café, pessoal, a gente observa que o café, ele se desenvolveu em 2 regiões. Inicialmente, o café, ele se desenvolve no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é essa regiãozinha ali onde corta o Rio de Janeiro ali no mapa e pega o litoral de São Paulo. Beleza? Acompanhando ali, tem o riozinho. Lá no riozinho você vê ali, Vale do Rio Paraíba do Sul.
Não vai me dizer que é Paraíba. Não, cadê a Paraíba aí no Nordeste? Tem nada a ver com a Paraíba do Nordeste. É o Vale do Rio Paraíba do Sul. Beleza? O café começa a se desenvolver ali. Depois ele vai se expandir e vai lá para o Oeste Paulista. Quando você vê ali o Oeste Paulista, ali, ó, Presidente Prudente. Estou seguindo aqui o negócio. Mas Marília ali, ó, Itu, né? São José do Rio Preto. Então, Ribeirão Preto, ele vai se expandindo para lá. Erciliano, me diz uma coisa. Como é que funciona essa questão do café? Pessoal, o café quando começou, lá no finalzinho do primeiro reinado, e durante o começo do período regencial, ele começou no Vale do Paraíba, no litoral. Ora, e no litoral nós já tivemos 2 encontros aqui com vocês, falando de história do Brasil, de colônia e o começo do império. O litoral sempre foi ocupado ou sempre foi esquecido? Sempre foi ocupado, desde o início da colonização. Isso quer dizer que quem tem terra no litoral, tem terra há séculos. Porque quem tem terra não se desfaz dela. A terra era minha, que passa para o meu filho, que passa para o meu neto, que passa para o meu bisneto, e vai ficando gerações por gerações. Isso quer dizer que quem possui terra no litoral é uma elite tradicional. Os barões do café, eles representam uma elite tradicional, que já possuem essas terras há séculos, que foram passando, obviamente, na família de família a família, mudando, óbvio, o produto de acordo com o interesse do Estado, e nesse momento, o produto é o café. Erciliano, me diz uma coisa, e essa elite tradicional, ela desenvolve técnicas avançadas de produção? Não. Desenvolve técnicas rudimentares. Porque esse pessoal que é tradicional, esse pessoal tradicional não gosta de mudança, não. Tá? O pessoal tradicional, ele gosta de fazer a mesma coisa. Porque se deu certo uma vez, eu vou mudar para quê? Depois vai que eu mudo e dá errado. Minha esposa que fica indignada, porque eu, em alguns aspectos, eu sou muito tradicional. A coisa que eu mais adoro na minha vida chama-se rotina. Não tem coisa melhor. Você acordar, vai fazer aquilo todo dia, a mesma coisa, aí depois você vai dormir, no outro dia vai ser tudo igual. É bom demais, não é não? Você já fica preparado, ó. Que beleza, né? O ruim é você ter uma surpresa desagradável. Você se prepara todinho, quando chega o negócio dá errado. Então, putz, não deu certo, né? Você vai sair para o trabalho, o pneu do carro está seco. Lá vai tu trocar pneu, ficar todo suado, ter que subir para tomar banho de novo, não é não? Agora você já chega, já sai, já chega. Bom demais a rotina. A rotina, ela é confortável. A rotina, ela não lhe dá sustos, porque você já está acostumado a fazer aquilo o tempo todo. Se você já faz todo dia, é bom demais. É a oligarquia tradicional, né? A oligarquia tradicional gosta de fazer coisa. Menino, se a técnica de produção agrícola na época do meu bisavô dava certo, por que eu vou mudar? Eu vou bem mudar e dar errado, é? Aí depois eu vou ter prejuízo na safra. Não, eu vou mudar, vou nada. Eu vou manter do jeito que sempre foi. Erciliano, mas os caras usavam uma técnica da época da Idade Média, que era rotação de cultura, né? Café aqui, aí botavam uma segunda produção e uma terceira sem fazer nada. E depois de um certo tempo só fazia, onde estava o café vai onde estava a outra produção, onde estava a outra produção vai descansar, onde estava descansando vai para o café. Ô técnica zona adiantada é essa, menino, da época da Baixa Idade Média. Sim, e não dava certo não. Ele quer saber se dá certo. Eu vou bem inventar uma técnica nova, aí tal, vou pegar lá pelo Google, boto lá, técnica de café, lá no século XIX já tinha. Aí você entrava lá no século XIX, no seu Google, lá no seu notebook e já baixava a técnica, é? Erciliano, como é que com técnica tão rudimentar a economia crescia? Porque eles tinham escravos demais, muitos escravos. Eles podiam se dar o prazer, porque era aquele cara que tinha terra demais, ele olhava assim e dizia assim, ó, enquanto eu estiver vendo terra é minha, é o fraco. E um bocado de escravo para produzir para ele. Então ele podia se dar o luxo de usar técnicas rudimentares, porque tinha terra suficiente, tinha muito escravo. Agora, o pessoal do Oeste Paulista vai ser diferente. Porque o Oeste Paulista, ele começou a ser ocupado no período regencial. O governo estava preocupado. O período regencial foi um período de crise. Você lembra disso, que a gente conversou sobre isso? E aí você teve até um bocado de revolta. Onde é que teve revolta? No sul do Brasil, crise econômica. Em todo o Nordeste, crise econômica. No Norte, lá no Pará, Cabanagem, crise econômica. Por que não teve grandes revoltas no eixo Rio-São Paulo? Porque a economia estava sólida com o café. O que é que o governo de São Paulo fazia? O governo de São Paulo dava terra de graça
para quem quisesse ir lá ali, ó, para São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, lá para Presidente Prudente, lá para as Brenhas. Quer ir para lá? Quero. O que tem lá? Não tem nada. Tu tá indo para lá para desenvolver a região. Tu vai pegar o teu dinheiro e vai produzir. Então veja que o governo está dando essa terra, ele não vai dar um latifúndio não. O governo vai dar uma pequena propriedade. Então o governo vai dar uma pequena propriedade, tu com uma pequena propriedade, tu pode se dar o luxo de usar técnicas produtivas atrasadas, rudimentares? Pode não. Tu vai ter que desenvolver técnicas mais avançadas. Então veja que a elite que vai para o Oeste Paulista não é a elite tradicional. É uma nova elite, uma elite progressista, que vai ter que pegar o seu dinheiro e investir bastante para poder produzir café. É Ciliano, mas de onde é que esses caras trouxeram essas técnicas? Ora, na verdade, a produção de café vai ser favorecida no Oeste Paulista graças à chegada de imigrantes. Falo já sobre os imigrantes, deixa eu só ver as perguntas aqui em que contexto estão. Amigão, página 52, Dom Pedro foi deposto sem apoio. No entanto, a Armada o apoiava. Tanto é que depois do golpe você vai ter a revolta da Armada durante o governo de Deodoro da Fonseca, durante Floriano Peixoto teve a segunda revolta da Armada, né? Eu estou dizendo, assim, quando a gente fala sem apoio é dos principais grupos políticos. Lembra daqueles 4 que eu coloquei? Quando você pega aqueles 4, a força militar, o exército, vai se aliar com os cafeicultores, com a Inglaterra e com a Igreja Católica e vai derrubar. Tanto é que quem dá o golpe é o Deodoro da Fonseca, que era o comandante das forças militares aqui no Brasil Imperial. Aí aqui tem assim, a alternância dos partidos junto ao poder moderador impediria o excesso de incompetência e corrupção existente hoje. O imperador é suprapartidário e poderia demitir os ministros. Um presidente também seria, não? Aqui, o parlamentarismo, ele pode funcionar tanto no presidencial, tanto no regime republicano quanto no monarquista. Para a gente ter hoje no Brasil o parlamentarismo, e a gente teve a oportunidade de fazer isso quando nós tivemos o plebiscito, acho que vai fazer uns 20 anos já isso daí, né? É mais ou menos isso, se eu não me engano foi em 93. Quase certeza disso. Pois bem, então a gente fez a escolha. Qual é o regime que a gente vai querer? Presidencialismo ou parlamentarismo? Monarquia ou república? Na verdade, dizer que o parlamentarismo iria dificultar o processo de corrupção e com o império, eu acho meio difícil. Porque a corrupção no Brasil, ela é desde o período colonial. Tu acha que nessa época aí não tinha corrupção não, é menino? O imperador com poder absoluto, tu não acha que ele não governava só para beneficiar os dele não? Ah, ele vai governar para o povo, assim, não vai. E o Duque de Caxias servia para quê? Para matar o povo, não era não? O Duque de Caxias era o Darth Vader do Império Brasileiro. Era o exterminador do passado do Brasil. Duque de Caxias, ele foi então, o que hoje a gente chama o patrono do exército. É ele que pegava as tropas para liquidar com as revoltas populares que ainda tinham no começo do segundo reinado. Então Dom Pedro II, ele governava assim como qualquer governante, rabo preso e muito. Porque se ele não, foi o que aconteceu com ele. Quando ele passou a prejudicar os interesses desses grupos, esses grupos deram uma rasteira nele e ele caiu com tudo. Tá? Mesma coisa hoje, né? Hoje a gente que mora aqui na Noruega, a gente que mora aqui na Finlândia, né, que temos um povo consciente, que vota, que acompanha, que paga os impostos e que paga imposto, né? Porque aqui no Brasil o povo, todo mundo reclama de imposto, mas todo mundo quer arranjar um jeitinho de escapar, né? É comprar o produto pirata, não é não? Tu comprar produto pirata, tu é corrupto do mesmo jeito do cara que está pegando lá da empresa lá uma licitação superfaturada. O valor do crime que tu está cometendo é que é diferente, mas a ação é a mesma. A ação imoral é a mesma. Depois a gente vai falar um outro dia de filosofia, a gente vai falar de moralidade, ética, moral, né? Mas vamos deixar para falar disso quando a gente for falar de filosofia num outro dia. É porque o meu amigo aqui, né, tinha feito aquela perguntinha. Vamos só voltar para o café. Ora, então o nosso café, ele vai ter 2 grandes áreas de produção, que vão crescer paralelamente. Vale do Paraíba, crescendo a produção, mão de obra escrava. Oeste Paulista, crescendo, mão de obra assalariada com a chegada dos imigrantes.
Ciliano, mas espera aí. A tendência desse negócio, pessoal, a tendência é o seguinte: o Vale do Paraíba tem tendência de quebrar. Sabe por quê? Porque a Inglaterra, a nossa mamãezinha, que é quem mandava na gente, que hoje em dia o capital estrangeiro não manda mais no Brasil, né? Hoje nós somos autossuficientes. Tá certo. Então, o capital estrangeiro sempre mandou na gente. Na época era a Inglaterra, tá? A Inglaterra queria acabar com a escravidão. Se a Inglaterra é tão boazinha assim, nós vamos já falar sobre a questão abolicionista. A Inglaterra quer acabar com a escravidão porque quer ampliar seu mercado consumidor. E escravo não tem dinheiro para comprar produto, não recebe salário. Então a Inglaterra ela vai pressionar o governo brasileiro, a gente vai ver isso numa questão mais na frente, e aí o governo ele vai gradualmente acabando com a escravidão. Então a tendência é, com o tempo, a produção do Vale do Paraíba quebrar. Porque a produção do Vale do Paraíba, ela se fundamenta na mão de obra escrava, e quando a escravidão acabar, o Oeste Paulista não vai sofrer esse impacto. Tanto é que o nosso próximo encontro, que vai ser sobre República Velha, a gente vai ver que quem é que vai dominar o cenário político nacional? Os cafeicultores. E são exatamente os cafeicultores lá do Oeste Paulista que formaram o PRP, que vão se juntar com o PRM e formar a famosa política do café com leite. Mas isso a gente deixa para falar num outro dia. Ora, então, vamos resolver as questõezinhas de café. É a terceira e a quarta. Só uma aguinha aqui para melar o bico. Prontinho. Uma perguntinha aqui, antes da resposta logo, né? Pronto. Ciliano, o Brasil não tinha pensamento industrial? Por quê? É a próxima questão que a gente vai resolver. Segura a resposta, a pergunta aí, amigão. Que a sexta questão é sobre indústria. Valeu? Aí a gente vai falar então um pouquinho sobre indústria no próximo slide. Terceira questão então. Prontinho. Valeu, velho. Que eu gostei foi aqui, ó, mestre. Me senti agora assim, um mestre Jedi. Quase o Obi-Wan Kenobi. Na sua opinião, daria certo a forma de governo parlamentarista nos dias atuais? Meu filho, na minha opinião, toda forma de governo dá certo. Porque o que tem que mudar não é o governo, é o povo. No dia que o povo mudar, toda forma de governo vai funcionar. Não é não? O problema não adianta você mudar a forma de governo não. Com um povo desse está meio difícil, meu filho. Tem que investir muito em educação. Vamos lá. O café, eu estou entendendo que a pergunta é sobre o café. O café era vendido para outros países ou para o comércio interno? Outros países. A nossa economia do império, pessoal, ela se fundamenta igual à economia da colônia. Igual. O Brasil não mudou não. Tu acha que mudou hoje? É? Mudou também não. A nossa economia continua essencialmente agrícola de exportação. Tá? Então, a gente saiu lá do sistema plantation. Vamos lembrar o sistema plantation do nosso primeiro encontro? Male, né? Se começou male, não terminará bene. Então vamos lá. M de monocultura, já foi café, já foi açúcar, nesse momento agora é o café, mas é um produto principal. O A de agroexportação é voltado para o mercado externo, para a Europa. O L de latifúndio, o E de escravidão. Veja que durante o segundo reinado, a estrutura é a mesma, só mudou o produto, de açúcar para café. Mas a gente continua ainda monocultor, tá? Então, essa produção é para o mercado externo. Não tinha café para o mercado interno? Não tinha, né? Nas regiões que também produziam, por exemplo, no Ceará. Aqui no Ceará a gente tinha café. Produzia café ali na região da Serra, ali em Guaramiranga. Mas não era o de primeira qualidade que é para exportação. Era voltado para o mercado interno. Pois vamos agora para a questão. O suíço, Thomas Davatz, chegou a São Paulo em 1855 para trabalhar como colono na fazenda de café Ibicaba, em Campinas. A perspectiva de prosperidade que o atraiu para o Brasil deu lugar a última palavra que foi aí foi o que mesmo? Prosperidade foi? Uma que foi um negócio assim. Mas que bate uma mão na outra. Isso é prosperidade. Ah, tá bom. A prosperidade, o cara faz assim, tá puxando o pescoço, é? Olha lá. Pô, prosperidade, eu pensei que ele ia fazer assim, né? As granas chegando, a mão no bolso, alguma coisa assim. Como é que é a prosperidade mesmo? Tá certo. Então vamos lá. Me perdi, tá aqui.
atraiu para o Brasil, deu lugar à insatisfação e revolta, que ele registrou em livro, sobre o percurso entre o Porto de Santos e o Planalto Paulista. Olha o que foi que ele escreveu, minha criança. Ele disse assim: as estradas do Brasil são em alguns trechos, salvo em alguns trechos, são péssimas. Ele escreveu isso ontem, foi? Muito bem. Oh, rapaz. Mas tem jeito. Em quase toda parte falta qualquer espécie de calçamento ou mesmo de saibro. Constam apenas de terra simples, sem nenhum benefício. É fácil prever que nessas estradas não se encontram estalagens e hospedarias como as da Europa. Nas cidades maiores, o viajante pode naturalmente encontrar aposento sofrível. Nunca, porém, qualquer coisa de comparável à comodidade que proporciona na Europa qualquer estalagem rural. Tais cidades são, porém, muito poucas na distância, que vai de Santos, que era o principal porto, né? Santos e Rio de Janeiro, os principais portos, a Ibicaba, que é para onde ele está indo, e que se percorre em 50 horas no mínimo. Em 1867 foi inaugurada a ferrovia ligando Santos a Jundiaí, o que abreviou o tempo de viagem entre o litoral e o Planalto para menos de um dia. Nos anos seguintes foram construídos outros ramais ferroviários que articularam o interior cafeeiro ao porto de exportação, Santos. O impacto das ferrovias na programação de projetos de colonização com base em imigrantes europeus foi importante porque, pessoal, quando a gente fala então sobre essa mão de obra imigrante, o imigrante ele vinha para o Brasil de duas formas. Aquele imigrante que tinha dinheiro, o governo brasileiro tinha todo o interesse em atrair para cá. Por que, Ciliano? Ora, ele seria um investidor, tá? Esse investidor ia chegar aqui, ia botar um comércio, ia fazer alguma coisa, e ia fazer a economia prosperar. E aí então eles vinham no sistema oficial de imigração. Eles vinham para cá com tudo pago pelo governo. Chegando aqui, eles iam montar seu próprio negócio e teriam 10 anos para pagar o governo o que deviam. Era uma boa. Na verdade, essa era uma forma de atrair imigrantes para o Brasil, já que os imigrantes estavam fugindo da guerra de unificação da Itália, já que em 1848 começa a guerra de unificação da Itália e vai até 1860, né? Então os italianos estão vindo para cá. Por que os italianos não estão indo para a Argentina ou para os Estados Unidos, que seria bem melhor para eles? Ora, sair de uma guerra para cair noutra, finalzinho do século, na metade ali do século XIX, nos Estados Unidos vai ter a guerra da secessão, o norte e o sul estão em guerra, então os imigrantes também não estão indo para lá. Aí tinha a escolha, Brasil ou Argentina. Para ir para a Argentina tu vai ter que investir tudo do teu bolso. Para vir para o Brasil, o governo brasileiro pagava, então tu vinha para o Brasil. Era uma forma de atrair, até mesmo porque o governo brasileiro defendia o que a gente chama de darwinismo social, não esqueça disso. É um dos grandes aspectos que leva à vinda de imigrantes para o Brasil. O governo brasileiro dizia o seguinte: por que o Brasil ele é atrasado? Isso era uma ideia europeia do século XIX. Porque tem muito negro no Brasil. E aí eles queriam promover o embranquecimento da população brasileira. De acordo com o darwinismo social, se defende que no processo de evolução das espécies, a raça branca era superior às demais. Então trazer europeus para cá seria purificar a população brasileira, melhorar a qualidade genética da população brasileira, tá? Além do aspecto econômico. Pois bem, mas também tinha o sistema de parceria. No sistema de parceria, quem financia a vida do imigrante é o latifundiário, é o cafeicultor. Então, quando esse imigrante chegar aqui, ele vai trabalhar na minha fazenda de café e ele é livre, ele é meu colono, eu vou pagar para ele um salário. Só tem um detalhe, eu paguei todo o custo da viagem dele, desde ele sair da Europa até chegar no Brasil. Quando ele chegou aqui, eu paguei toda a alimentação que ele teve, eu paguei o transporte que ele vai de Santos ou do Rio de Janeiro até chegar à minha fazenda de café. Chegar na minha fazenda de café, ele vai ter que alugar uma casazinha,
na vilazinha que eu construí para os colonos, ele vai ter que sobreviver e ele só vai sair da minha fazenda no dia que ele me pagar tudo que ele me deve. Então os imigrantes, mesmo sendo livres, mas eles eram extremamente explorados, tá? Ora, Ciliano, então peraí. Se a nossa economia é voltada para exportação e tem que sair pelo Porto de Santos e a produção é feita lá, olha ali no mapa, a produção está lá no interior de São Paulo, eu tenho que viabilizar tanto a chegada dos imigrantes, da mão de obra nas fazendas, mas a saída do café das fazendas para o porto. Por isso que você vai ter o desenvolvimento de ferrovias. Então, quando a gente vê essa nossa questãozinha, fica sendo a letra B. Olha o que ela vai dizer. A expansão da malha ferroviária pelo interior de São Paulo permitiu que a mão de obra estrangeira fosse contratada para trabalhar em cafezais, de regiões cada vez mais distantes do Porto de Santos. Beleza?